Bom, voltei, estou aqui de volta. Então vamos continuar falando das resinas compostas, que devido a tudo isso que eu falei, né, dessas qualidades e desse desenvolvimento que aconteceu nas resinas compostas, muitas resinas foram lançadas no mercado. Então você passou a ter várias opções, várias marcas e várias cores, vários tipos e com composições diferentes. Então ficou um pouco meio complicado no sentido assim, caramba, essa resina serve para isso, essa não serve. Então os autores pensaram, não, vamos classificar, vamos botar em grandes grupos resinas que são parecidas, que são semelhantes em alguns aspectos, tá? E aí essas classificações, cada autor tem um pouco mais classificações ali, né, umas variações entre eles, né? Só que a gente vai usar basicamente as classificações do Baratieri, Conceição e do Anusavice, né? E a gente tem principalmente classificação em relação às partículas de carga. A gente tem resinas, antigamente já não existia mais no mercado, as macroparticuladas, que são aquelas que eram feitas com partículas de quartzo, né? Não tem mais. As microparticuladas, que a gente tem uma característica tipo essa. As microhíbridas, microhíbridas ou nanohíbridas, enfim, mas de uma forma geral o Baratieri engloba mais em microhíbridas, que eu tenho partículas médias e pequenas, e eu tenho partícula aqui, a microparticulada, só partícula pequena, as microhíbridas pequenas e médias, e eu tenho as nanoparticuladas, que tem partículas pequenas, bem pequenininhas, mas numa conformação um pouco diferente. E eu tenho essa classificação também, não só de partícula de carga, mas a classificação em relação ao escoamento da resina composta. Eu tenho resinas de alto escoamento, ou seja, de baixa viscosidade, como as resinas flow, por exemplo, resinas fluidas, fluidificadas. Eu uso o termo resina flow, que são aquelas bem líquidas mesmo, né? Vem até numa seringuinha, vem na pontinha com a seringa, com a agulhinha, digamos assim. Eu tenho as resinas de médio escoamento, são aquelas mais tradicionais, que a gente mais utiliza para restauração. A resina comum é médio escoamento. E eu tenho a de baixo escoamento, de alta viscosidade, que é uma resina chamada de condensável, né? O mais correto seria compactável. Tá? Uma resina utilizada muito para dentes posteriores, para você conseguir dar um pouquinho mais de resistência, fechar bem as cavidades e ter uma baixa concentração de polimerização. Tá? E você também tem a classificação em relação à ativação. Você tem a quimicamente ativada, a fotoativada e tem até a união dos dois, que é a dual. Dual acontece principalmente em cimentos, né? Tem aquele cimento que você tem duas partículas, duas pastas, dois líquidos, e você manipula, né, mistura entre eles, faz a cimentação e ainda joga a luz para acelerar aquilo. Né? Então você tem basicamente essas classificações. Vamos ver, se tiver mais alguma aí, a gente vai falando. Então, classificação em relação ao método de ativação, como eu citei aqui por último. Quimicamente ativado, como se baixa a reação química entre elas. Fotoativado, quando eu preciso jogar uma luz. E a dual, quando é quimicamente ativado, mas se eu jogar uma luz eu acelero a reação química. Eu lembro muito do professor Tiago Rabelo explicando isso, que a diferença, por exemplo, da fotoativada para dual ou da quimicamente ativada, seguinte, se eu pego um cimento quimicamente ativado, misturo, boto dentro de uma gaveta, tudo escuro, tudo fechado, sem luz, depois de um tempo vai ter polimerizado, a quimicamente ativada. Se eu pego a fotoativada, se um cimento fotoativado, misturo e boto dentro dessa gaveta sem luz nenhuma, depois de um tempo ainda não vai ter polimerizado, porque não tinha luz. Já a dual, eu misturo e boto dentro da gaveta. Depois de um tempo vai ter polimerizado. Mas se eu tivesse jogado uma luz logo em seguida de eu ter feito a manipulação, ela também polimerizaria, então ganharia tempo. Então eu tenho um pouco mais de controle também. Posso adiantar essa polimerização. Quanto ao grau de viscosidade, eu falei, tenho baixa viscosidade, baixa viscosidade, média viscosidade, alta viscosidade. Isso aqui é o de baixo escoamento, médio escoamento, alto escoamento.
quanto ao tamanho das partículas. Então, o que eu gosto mais de trabalhar, obviamente, né, é a classificação do Baratieri, porque ela é mais simples, né? A gente vai falar de microhíbrida, microparticulada e nanoparticulada. Já o Anusavice, ele divide tanto, e assim, claro que é mais completa a classificação dele, mas ele divide tanto que acaba não sendo muito utilizada clinicamente, digamos assim, não foi muito aceita, tá? Mas tem ela aqui. O que eu quero chamar a atenção aqui? O tamanho das partículas das microhíbridas. Questão de tamanho de partícula, assim, às vezes é cobrado também, sabe? Porque aquela decorebinha que é meio batido. Tamanho de partícula da microhíbrida, 0,04 nanômetros e até 1 micrômetro. Ou seja, partículas pequenas e médias. Quantidade de carga, 52% a 72%. Propriedades físico-mecânicas são boas, porque eu tenho uma grande quantidade de partícula de carga. Polimento e lisura, bom, minhas partículas são pequenas ou médias, então é legal. Indicação, universal. Universal em que sentido? É utilizado tanto em dente anterior quanto dente posterior, porque ela aceita uma boa carga mastigatória e tem um bom polimento e lisura, o que é indicado para dente anterior. Para dente posterior, o que eu quero? Resistência mecânica. Claro, tem que tomar cuidado que é indicação universal dentro da indicação de uma resina composta. Não é porque eu estou usando a microhíbrida, então fazer uma coroa total, fazer uma fixa de 10 elementos usando resina composta microhíbrida. Porra, não vai dar certo, né? Não vou nem falar. Mas, dentro da indicação de resina composta, posso usar dente posterior? Pode. Posso usar dente anterior? Pode também. Então, me chama isso de universal. Microparticulada. Tamanho da partícula, 0,04. Só isso, só 0,04. Não tem aquelas partículas de 1 milímetro, de 1 micrômetro, perdão. Então, eu tenho, necessariamente, um polimento muito bom. Polimento e lisura, muito bom. Quantidade de carga, 32% a 50%. Por quê? Aquilo que eu mostrei aqui. Eu preciso da matriz em volta. Então, não consigo incorporar muita partícula de carga. Propriedades físico-mecânicas regulares, ou seja, não é muito bom. Não é muito agradável. Então, indicação, face vestibulares de dentes anteriores e classe 5. Ou seja, qualquer região que eu preciso de um bom polimento e não tem um esforço mastigatório. Tá? Então, face vestibular de dente anterior superior. Face vestibular, na verdade, de qualquer dente, né, superior, que não tem esforço mastigatório. Classe 5, que eu não tenho um contato dente a dente direto, então posso utilizar. Classe 5, ainda mais um bom polimento é adequado, já que é uma região próxima à margem gengival, uma região que eu tenho maior cômodo de biofilme, ter uma resina bem lisa é melhor. E a nanoparticulada. Qual que é a diferença da nanoparticulada? Tamanho da partícula, 0,2 a 0,07, ou seja, entre 20 e 75 nanômetros. Pô, é um tamanho nanométrico. Tá, mas 0,04 está aqui nessa fase. Seria 40 nanômetros. Também é nanométrico. Qual é a diferença? Olha a quantidade de carga. 58 a 60%. É uma grande quantidade de carga. Propriedades físico-mecânicas. Boas, porque eu tenho uma grande quantidade de carga. Polimento e lisura. Muito bom, porque minha partícula é pequena. Indicação universal, claro. Eu tenho bom polimento e boas propriedades mecânicas. Aliás, muito bom polimento e lisura e boas propriedades físico-mecânicas. Indicação vai ser universal. Agora, como é que eu consigo ter partículas tão pequenas e uma grande quantidade? O que eu não conseguia nas microparticuladas. A diferença é que na nanoparticulada eu tenho uma tecnologia diferente que o fabricante conseguiu unir as partículas e ter o contato direto entre elas. Então, isso aqui que eu não conseguia, eu comecei a conseguir. E as partículas de carga, elas ficam juntas entre si, formando o que é chamado de nanoaglomerado. O nanoaglomerado são várias partículas bem pequenininhas, mais unidas. Parece, quando a gente olha uma imagem de microscopia, parece um cacho de uva. Verdade, porque é um negócio tudo juntinho ali. E qual que é a vantagem disso? Esses nanoaglomerados, eu não preciso de resina, de matriz orgânica em volta de cada uma deles, eu posso ter contato das partículas umas com as outras. Então elas se comportam com uma macroparticulada.
uma partícula de carga grande no quesito resistência mecânica. Então ela absorve bem a energia. Então tem também, além disso, uma grande quantidade, baixa absorção de água, baixo coeficiente de expansão térmica linear, baixa contração de polimerização. Pô, mas por que é bom no polimento? As partículas são pequenas. Elas estão unidas, elas estão... Dá uma coceirinha aqui, perdão. Elas estão juntas, aproximadas, aglomeradas, só que elas não têm uma ligação química forte entre elas. Então, quando eu dou meu polimento, quando eu faço o meu acabamento polimento, eu vou meio que soltando, desfazendo, desgastando essa partícula de carga. Não como um todo, não como um nanoaglomerado como um todo, mas eu vou desgastando um pouquinho ali, até ficar bem lisinho. Então, tem um bom polimento, graças a essa tecnologia. Então, a nanoparticulada tem essa vantagem, tem essa característica realmente muito, muito interessante. Tá? Olha a classificação do Anusavice em relação ao tamanho de partícula. Ele fala das tradicionais, da tradicional macroparticulada. Olha o tamanho da partícula, de 1 a 50 micrômetros. Faltou um Mzinho aqui, né? Que eu tenho partícula de vidro ou sílica. Uso clínico, áreas de grande solicitação mecânica. Isso já caiu por terra, já não é mais utilizado. Mas olha a diferença. Quando eu estava utilizando a microhíbrida, eu falava de 0,04 a 1 micrômetro. Sabe? Também bem pequenininho. Essa de 1 micrômetro a 50 é muito, muito maior. Então realmente não dava muito certo. Aí eu tenho híbridas de partículas grandes, híbridos de partículas médias, híbridas de partículas pequenas, finas ou micro ou mini partículas, e nanohíbridos, híbridos condensáveis, híbridos fluidos, microparticulado homogêneo, microparticulado heterogêneo e as nanopartículas, que é a história do nanoaglomerado. Tá? Beleza? Bom, informação importante, ficou meio estranha aqui, né? Foi num programa, passou para o outro. Contração de polimerização vai ser dependente da quantidade de carga e é diretamente proporcional, indiretamente proporcional. Ou seja, quanto maior a minha quantidade de carga, menor a contração de polimerização. Por quê? Porque a minha partícula de carga ela não reage na polimerização, ela é quimicamente inerte. Então, maior a minha quantidade de carga, menor a minha contração de polimerização. E o polimento vai estar relacionado ao tamanho da carga. Menor, também inversamente proporcional. Menor o tamanho da carga, maior o meu polimento. Mais lisura eu vou ter na minha superfície. Perfeito? Vou fazer um desenho aqui, se tiver alguma dúvida em relação ao polimento. Se eu tenho uma superfície aqui, eu tenho partículas bem pequenininhas, meu polimento é bom. Agora, se eu tenho uma superfície, minhas partículas são grandes, imagina passar uma sonda aqui agora. Aqui eu passo, não sinto nada. No de baixo eu passo, opa. Entendeu? Então, isso que vai influenciar o tamanho da partícula de carga, vai influenciar no nosso polimento, na lisura superficial. Então vamos lá. Método de ativação. A gente tem outra forma de classificação, né? A gente falou do tamanho das partículas, agora falando do método de ativação. Como eu já citou, quimicamente ativada. Pode ser incremento único e grande, afinal de contas eu tenho baixo estresse, eu não preciso da luz. Não deve ser usada para restaurar ou cruzar os dentes posteriores, porque também não tem uma resistência mecânica muito boa. Porém, podem ser associadas às fotoativadas em proximais com pouco ou nenhum esmalte, proporcionando melhor selamento por menor tensão na margem. Como ela demora um pouco mais para se adaptar, então ela não gera aquele estresse na margem, então não descola a resina da parede, então tem um bom selamento nesse sentido. Porém, incorporação de ar, né, formando poros, pode levar a manchamento, redução das propriedades físicas, maior suscetibilidade à pigmentação e falta do controle do tempo de trabalho. Tá?
dentro dessas quimicamente ativadas, falando da resina acrílica, vou pedir até para vocês botarem aí também, ó, resina acrílica, anota aí também, ó. Esse desenho aqui eu já posso apagar. Anota aí, resina acrílica, bota isso, ó. PMMA, polimetilmetacrilato. Calma aí, tá vendo a pergunta aí do online? Sim. Não, boa pergunta, boa pergunta. Perguntava o seguinte, que está aí no outro computador, se não ouviu a pergunta, já que essa resina acrílica tem terminação metacrilato, ela consegue se unir quimicamente às resinas fotoativadas? Sim. Porque a terminação metacrilato tem uma reação química também com as resinas fotoativadas. Então, mesmo sendo uma característica um pouco diferente, tem um grupamento diferente, mas por ter essa terminação metacrilato, pode unir quimicamente sim. Muito boa pergunta, parabéns, gostei. Tá? Cara, obviamente não teve ninguém falando essa pergunta veio da minha cabeça, tá? Então eu não ouvi pergunta nenhuma. Mas enfim, se alguém tivesse essa dúvida, tá respondido. Então a resina acrílica é um exemplo de uma quimicamente ativada. A reação de polimerização é uma reação lenta, né, que demora mais ou menos 5 minutos, né? A gente sabe, né, é uma coisa que a gente trabalha. E o Phillips, o anos à vista, ele divide essa polimerização em fases, né? Fase arenosa, quando você tem aquele pó misturado com água ainda, né? Parece realmente a areia da praia, assim, bem perto do mar. Você pega assim e vai soltando a mão. A fase fibrilar, quando as reações começam a acontecer, então formando umas fibras, né, bem fininhas, né, parece uma teia de aranha, né, que são as cadeias de polímeros sendo formados. Depois essas fibras as cadeias começam a entremear um pouco mais, chega na fase plástica, naquela que eu consigo alterar a forma. Quando eu falo de plástico, eu falo de forma. Então vou chegando nessa parte de forma. Borrachoide, como eu já não consigo alterar muito a forma, tem que aguardar um pouco. E depois a fase rígida, quando ela já terminou o seu processo de polimerização. Dá mais ou menos 5 minutos essa reação como um todo, tá? Na classificação tem a fotoativada. Ativada por luz azul, com comprimento de onda de 400 a 500 nanômetros, intensidade de luz de 400 a 600 microwatts por centímetro quadrado. O plano de aplicação da fonte luminosa deve ser em ângulo reto, 90 graus, como já falou, com a superfície ser polimerizada. A distância entre a luz visível e a restauração deve ser a menor possível, obviamente sem encostar, tá? Pra você também não sujar a ponta do foto, para não alterar depois a sua anatomia que você está trabalhando, mas o menor possível sem encostar. Você afasta, você diminui a intensidade. Menor porosidade, como a gente falou, maior resistência de gás, maior estabilidade de cor. Reação de polimerização ocorre de forma mais rápida que as resinas quimicamente ativadas, porém maior estresse e tem a profundidade de polimerização limitada. Grau de conversão, outra característica, representa o grau de conversão dos monômeros em polímeros. O que é isso? Como eu falei, eu tenho monômeros que BGMA, formato de BGMA, bisema, TEGDMA, EDMA, enfim. E quando eu faço a fotoativação, eu quero que eles se unam. Como eu falei, os monômeros principais, BGMA e derivados, eles têm alto peso molecular e pouca mobilidade, eles não conseguem se movimentar muito bem. Então, eles não conseguem, por exemplo, chegar num outro monômero que está muito afastado, lá do outro lado, por exemplo. Então, de repente, esse BGMA, ele consegue fazer ligações de dois lados, como se fosse realmente braços. Consegue fazer aqui com a minha mão esquerda e com a mão direita. De repente, esse BGMA consegue fazer uma ligação com a mão esquerda, com a mão direita fica solto. Ou, de repente, esse BGMA, todo mundo ali perto conseguiu se unir e ele não conseguiu se unir a ninguém, fica solto. Então, o grau de conversão é o quanto que essas ligações, que essas terminações, tanto que a mão esquerda, tanto que a mão direita, de cada um desses monômeros, quanto eles conseguiram se reagir e polimerizar. Então, o grau de conversão é isso. Idealmente, o grau de conversão vai ser 100%. Né? Se a gente for pensar teoricamente, quanto maior meu grau de conversão, melhor, porque aí eu vou ter maior resistência mecânica, eu vou ter aquela massa bem mais unida, bem mais maciça, mais incorporada. Então, idealmente, 100%. Só que
esquece, 100% não é possível. O grau de conversão, ele vai variar de 50% a 70%, isso aí é um grau alto, 70% é muito alto, vai variar em vezes de 50% a 60%, infelizmente, tá? E se eu tenho, como falei, muito monômero diluente, principal, pesadão, o grau de conversão vai para baixo, porque eles não têm mobilidade e não conseguem atingir o outro. O monômero diluente tem alto grau de conversão, ok, mas alto grau de conversão também significa maior contração de polimerização. Então, ganha num lado, perde o outro, né? O grau de conversão não difere dos compostos alto e foto com a mesma formulação, desde que a quantidade de luz adequada seja empregada. O que está querendo dizer? Pô, será que o meu quimicamente ativado, já que eu não dependo de luz, ele vai ter um grau de conversão maior? Não necessariamente. Porque se você tiver um foto ativado, um bom foto, tem uma alta intensidade e num tempo adequado, seu grau de conversão vai ser muito semelhante ao do quimicamente ativado, não vai ter diferença. Bom, classificação em relação ao escoamento, a viscosidade. Tem de baixa viscosidade ou alto escoamento, chamadas de resinas flows ou fluidificadas, apresentam menor quantidade de carga. Módulo de elasticidade ou módulo de Young, ou a rigidez, para ficar mais fácil, é menor e uma alta contração de polimerização. Média viscosidade é aquela que a gente utiliza para a instalação no convencional, e a alta viscosidade, chamada de condensável, ou melhor forma seria compactável, vai dar uma facilidade na escultura, tá? Bom, beber mais uma aguinha aqui. Para terminar aqui, falar de resina composta, falar da contração de polimerização e do fator de configuração cavitável, são propriedades muito importantes. Contração de polimerização, na verdade a gente até está falando aqui, né, durante a aula, né? É inevitável, ela acontece, é inerente às resinas compostas, tá? Mas é algo que gera estresse, né? Afinal de contas, você botou a sua resina bem adaptada ali na parede da cavidade com aquele sistema, com a sua camada híbrida ali já formada. E ela começa a contrair. Pô, ela vai ter que se soltar de algum lugar, sabe? Ela vai ter que, para algum lado, vai ter que contrair, vai ter que se adaptar, então vai gerar um estresse. Você tem que minimizar esse estresse, e a gente consegue minimizar com a técnica incremental. Bota um pouquinho, foto ativa, bota outro pouquinho, foto ativa, bota um pouquinho, foto ativa. A técnica incremental, a gente vai ganhar não somente na contração de polimerização, mas a gente também ganha na intensidade de luz que a gente consegue chegar nos incrementos e na fotoativação no grau de conversão mais adequado. Perdão. Afinal de contas, eu tenho uma cavidade de 6 milímetros de profundidade e eu boto um incremento único, a luz não vai chegar naquele incremento, naquela região mais profunda. Se eu boto 2 milímetros, fotoativo, ok. Boto mais 2 milímetros, fotoativo, ok. 2 milímetros no final, fotoativo, ok. Aí eu tenho tudo isso mais homogêneo com uma boa fotoativação, tá? E o fator de configuração cavitário é uma fórmula didática, bem teórica na verdade, mas facilita muito o entendimento da percepção do estresse gerado, que é o número de paredes aderidas sobre o número de paredes livres. A gente sabe, e os professores de dentística, todos eles falavam com a gente, que quando a gente faz uma instalação de resina composta, a gente não deve unir paredes opostas. Por quê? A resina contrai. Então imagina se eu boto uma resina grudada na parede vestibular e na parede lingual, unida ao mesmo tempo. Está unida ali. Quando acontece a contração de polimerização, ela tem que contrair para algum lado. Se ela contrai para vestibular, de repente ela solta da lingual. Ou vice-versa. Ou se ela contrai para dentro dela, ela gera uma tensão nos dois lados. Pode ser que se solte dos dois lados. Ou pode ser que fique uma tensão constante, dando uma sensibilidade constante a esse paciente. Então a gente não deve unir paredes opostas. E claro, unir menor quantidade de paredes possíveis, para você ter uma grande área de resina livre para liberar essas tensões de polimerização. Então imagina, se a minha resina está unida, em vez de estar unida na vestibular e na lingual, está unida só na vestibular e de repente na parede pulpar, ela vai se contrair para cá, se adapta bem, o estresse vai ser baixo. Se está unido em tudo, o estresse vai ser mais intenso, tá? Então vamos ver aqui, contração de polimerização é uma propriedade inerente do material e quanto maior o peso molecular, menor a contração de polimerização. Olha, resina composta,
1,5% a 3%, resina flow 5%. Ah, Fábio, pouca coisa. Pouca coisa para a gente pensar em número, mas se a gente pensar em biocontração volumétrica, bactéria, estresse gerado, sim, é uma diferença grande. Então não dá para você fazer uma instalação com resina flow, uma extração, preencher a cavidade toda com resina flow. Você vai ter uma alta contração de polimerização, alto estresse. É interessante a resina flow no fundo da cavidade, para você ter uma planificação do seu preparo, e sim, aí vale a pena. A contração não ocorre em direção à luz. A gente fala isso porque antigamente pensava que a resina se contraía em direção à luz do fotoativador, o que não é verdade. Ela vai se unir, ela vai se contrair, perdão, em direção à parede mais bem aderida. Se você tiver uma boa adesão naquela região, vai contrair para aquela região. Quando a resina está bem aderida, a contração ocorre em direção às paredes cavitáveis, viu? Resinas alto e foto se contraem igualmente, mas as primeiras, as alto, produzem menos tensão de polimerização, permanecem mais tempo na fase pré-gel. A fase pré-gel é uma fase que você ainda tem uma plasticidade na resina. O ponto gel é o ponto que a resina passa a se tornar rígida. Por mais que as reações de polimerização não tenham ocorrido 100%. Como assim? Lembrando, por exemplo, na resina acrílica, que eu vou tendo reação de polimerização, vou tendo, e mesmo assim ainda consigo fazer a manipulação desse material, porque ainda está na fase pré-gel. A partir do momento que ficou rígido, já está na fase do ponto gel. As reações ainda continuam ocorrendo. Quimicamente, internamente, tem reação química acontecendo, mas já está rígido, eu já não consigo manipular, não consigo alterar a forma. A contração é uma desvantagem devido às tensões que ela impõe sobre a interface adesiva e deflexão causada às cúspides fragilizadas. Estudos mostraram que devido à expansão higroscópica, a absorção da água das resinas, 4 a 8 semanas após a confecção, a deflexão cuspídea volta aos níveis prévios à restauração, além de promover um resselamento de interface deficiente. Fábio, não entendi nada. Calma, vamos explicar. O que é expansão higroscópica? Quando você faz uma resina composta, você faz seus incrementos, recupera a anatomia, faz sua escultura, e você fotoativa. Incremento por incremento, depois você tem aquele... No final a gente faz até um banho de luz, né? Bota uns 60 segundos de fotoativação para garantir. E você tem sua resina ali já finalizada. A gente sabe, é uma característica inerente do material, ele vai contrair. Contraiu. Só que durante 4 a 8 semanas, durante esse período aí, até antes, né, vai acontecendo, a resina ela vai absorvendo um pouco de água do meio, da saliva. Então isso vai inchando um pouco a resina. O fato dela inchar, sofrer um pouco dessa expansão, que é a expansão higroscópica, ajuda ela a estabilizar aquela contração que ela adquiriu e fechar novamente aqueles espaços que tinham sido prejudicados ou até abertos durante a contração. Então você consegue ocupar melhor os espaços nesse sentido. Então acontece esse período de um resselamento pela expansão higroscópica. Então tem alguns autores que até recomendam que quando você faz uma restauração de resina composta, você espera 24 a 48 horas para dar um acabamento e polimento, e você vai estar mais descansado, mais tranquilo, mas dê um tempinho também para sofrer uma expansão higroscópica, para a resina absorver um pouquinho da água, aumentar um pouquinho de volume e compensar um pouco a contração de polimerização. Materiais muito hidrofílicos, como sieve modificado por resina, pode promover deflexão do sentido oposto, ou seja, absorve demais a água e acaba gerando uma pressão na cúspide. Outra propriedade importante, fator de configuração cavitária, como falei, expressa em números a quantidade de tensão que a resina irá transferir às paredes durante a polimerização. Cálculo do fator C é a razão entre o número de superfícies aderidas pelo número de superfícies livres, tá? Então, assim, a cavidade classe 1. Vamos pensar, por exemplo, que a minha cavidade classe 1, deixa eu apagar o PMMA aqui. Que a minha cavidade classe 1
Tá certo meu desenho? Tá certo. Que minha cavidade classe 1 é como se fosse uma caixinha, né? Então, eu vou ter uma parede, digamos aqui na frente, vestibular, lingual aqui atrás, vou botar aqui mesial, distal e uma pulpar aqui. E eu ainda tenho uma cavidade, uma parede aberta aqui, que seria o oclusal. Então, imagina se eu boto um incremento único nessa cavidade e eu vou estar unindo parede vestibular com lingual, mesial com distal e pulpar, tudo junto, todas as 5 cavidades, essas paredes aderidas, eu tenho simplesmente a parede oclusal livre. Então, o número de paredes aderidas, vestibular, lingual, mesial, distal, pulpar, 5. Paredes livres, oclusal. Então, eu vou ter um fator C de 5, tá? Então, deixa eu apagar esse desenho, foi horrível. Então, eu tenho que evitar isso. O ideal para mim é que o meu fator C seja o mais baixo possível. Por quê? Porque eu tenha várias paredes livres e poucas aderidas, tá? Já que eu tenho paredes aderidas sobre paredes livres, eu tenho que ter muita parede livre disponível e pouca parede aderida, que é meu fator C vai ser baixo, tá? Então, ó, vão aparecer algumas perguntinhas aqui, galera. Como a aula é muito longa e ainda tem uma parte da aula para dar ainda, né? Ainda vai falar de instalações posteriores, anteriores e de pinos. Eu vou deixar para vocês executarem aí as questões. Essas questões todas que estão aqui no slide estão aí também na apostila. Então vocês conseguem resolver e tem o gabarito. Alguma dúvida, algum comentário, posta lá no fórum que a gente discute mais à frente, beleza? Então, até daqui a pouquinho, vou dar um intervalinho aqui. E daqui a pouco eu volto falando de instalações posteriores, anteriores e de pinos, beleza?